Fala galera, e o Internacional viveu um domingo de muita tranquilidade após a grande noite de ontem no Beira-Rio, vitória no Grenal por 1-0 contra o Grêmio, um clássico que teve dois significados especialmente muito importantes para o Inter. O primeiro deles, Colorado segue muito firme em busca de uma vaga direta na Copa Libertadores da América em 2022. E teve um resultado que ajudou o Inter neste domingo, que foi a derrota do Bragantino. E o outro, e talvez o mais importante, até pela rivalidade com o Grêmio, foi ter afundado ainda mais o rival na zona de rebaixamento. Mas a semana, ela começa com o Inter aí muito embalado novamente e também com a direção acelerando o processo para a temporada de 2022. O planejamento, tem uma reunião agendada no Beira-Rio, situação dos jogadores que têm contrato encerrando no dia 31 de dezembro. Todas essas situações serão ainda mais debatidas, novas contratações também, e tem um jogador aí que tem vínculo por encerrar no final do ano, ganha muita força a sua permanência. Me refiro ao lateral esquerdo Moisés. E tudo você vai saber agora, aqui no canal. Por isso é muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana, para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, tá certo? Bom, o Internacional venceu o Grenal 1-0 contra o Grêmio, gol marcado pelo Tyson a 39 minutos do primeiro tempo, e com isso ele fica aí a 5 pontos do G4 nesse momento do Campeonato Brasileiro. Teve um resultado muito importante neste domingo a favor do Inter, que foi a derrota do Red Bull Bragantino em Bragança Paulista para o Atlético Paranaense pelo placar de 2-0. Curiosamente, ambos vão disputar a final da Copa Sul-Americana no dia 20 de novembro em Montevidéu. E isso, eu já expliquei aqui em outros conteúdos, vai interferir diretamente no que o Inter ainda deseja até o final da temporada. Por quê? O G4, ele já é certo, vai virar G5. Flamengo e Palmeiras vão disputar a final da Libertadores no dia 27 de novembro. E Bragantino e Atlético Paranaense vão disputar a Copa Sul-Americana. Pelo fato do Bragantino estar à frente do Inter na tabela, se o Bragantino for o campeão, abre mais uma vaga direta, e aí vira G6. O Inter é sétimo colocado nesse momento, tem 44 pontos na tabela. O Bragantino, com a derrota, permaneceu com 49 na quarta posição. Ontem à tarde em São Paulo, nós tivemos um confronto direto pelo G5/G6, que foi Corinthians e Fortaleza. E o Corinthians venceu por 1-0, esse jogo que era praticamente de 6 pontos. Então, nesse momento, Bragantino quarto, 49, quinto Fortaleza, 48, sexto Corinthians, 47 e o sétimo, o Inter, com 44. Então, a vitória no Grenal, ela foi muito importante, pois deixa o Inter muito vivo na briga. E agora vai precisar confirmar contra o Juventude na quarta-feira, às 9h30, lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Além, é claro, do que eu já falei aqui, do significado de ter afundado ainda mais o Grêmio na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E a semana que vem, agora pela frente, vai marcar nos próximos dias no Beira-Rio, uma reunião entre o presidente Alessandro Barcelos, o vice de futebol Emílio Papaléu e também o diretor executivo Paulo Brax. Na pauta, o planejamento para a temporada de 2022. Contratos dos atletas que têm aí o vínculo encerrando no dia 31 de dezembro serão amplamente ainda mais debatidos, e também novas contratações. Sobre esses jogadores, Marcelo Lomba teve grande atuação no Grenal, diga-se de passagem, mas não deve ter aí o seu vínculo renovado. Saravia também não, até pelo fato de que o Porto é irredutível
não vai aceitar o novo empréstimo e aí o Inter teria de desembolsar 8 milhões de euros. Essa grana o Inter não tem e não fará este investimento. Rodrigo Lindoso se tornou uma peça-chave do esquema do técnico Diego Aguirre. Boas chances de permanecer e por mais uma temporada. Isso deve ser também acelerado nessa semana. E por fim, me refiro ao lateral esquerdo Moisés, que o Inter lá no início de 2020, ele contratou o jogador, na verdade, por empréstimo até agora dezembro de 2021, e naquela oportunidade pagou 3 milhões de reais por 15% dos direitos econômicos do jogador. E agora, para permanecer com o Moisés em definitivo, vai precisar desembolsar mais 3 milhões de reais. E aí o Internacional ficará com 30% dos seus direitos. Moisés teve uma atuação extraordinária ontem no Grenal. Ele jogou demais. Talvez tenha sido a melhor atuação dele com a camisa do Inter. E também um jogador que ele é, podemos dizer assim, um dos líderes do elenco nesse momento. O próprio vice de futebol, Emílio Papaléu, ele já se manifestou dizendo que o Moisés tem uma excelente avaliação interna dentro do estádio Beira-Rio. E o Inter, ele tem aí muito boas possibilidades e deve bater o martelo nessa semana e com isso Moisés deve ficar no Beira-Rio. O pedido do técnico Diego Aguirre também, especialmente, é um atleta da sua confiança e eu assisti há pouco os bastidores aí que a assessoria de imprensa do Inter ela fez após a vitória no Clássico diante do Grêmio e me chamou muito a atenção o quanto o Moisés é um líder desse elenco na atualidade, pois ele disse exatamente o seguinte, também se referindo ao adversário, ao Grêmio, abre aspas, se der para afundar, vamos afundar os caras hoje, fecha aspas, e dentro de campo ele simplesmente se transformou, ele chegou muito bem à frente, marcou com muita intensidade, então é um jogador que ganha ainda mais força a sua permanência para a próxima temporada no estádio Beira-Rio. Basta o Inter só exercer a opção de direito de compra. 3 milhões de reais e Moisés, sim, deve ficar no Beira-Rio, tá certo? Gostou do vídeo? Então não te esquece, dá aquele like, aquele joinha bacana e a gente volta nesta segunda-feira com muito mais informações para você aqui no canal. Aquele abraço.